Olá, queridos e queridas. Eu estou contando a história de Jesus do livro O Maior Homem que Já Viveu. E hoje a história é Confiança durante os últimos dias. Ao findar o dia 11 de Nissan, terça-feira, Jesus continua sua palestra com os apóstolos a respeito do sinal da sua presença no poder do reino e do fim do sistema de coisas. Ele os alerta contra ir atrás dos falsos cristos. Far-se-ão tentativas, disse ele, de desencaminhar, se possível, até mesmo os escolhidos. Mas, como águias de visão aguçada, tais escolhidos se ajuntarão onde o genuíno alimento espiritual há de ser encontrado, a saber, ao verdadeiro Cristo, em sua presença invisível. Não serão desencaminhados e ajuntados a um falso Cristo. Falsos cristos só podem aparecer de modo visível. Em contraste com isso, a presença de Jesus será invisível. Ocorrerá numa época assustadora na história humana, conforme Jesus diz: o sol ficará escurecido e a lua não dará a sua luz. Sim, este será o período mais negro da existência da humanidade. Será como se o sol ficasse escurecido durante o dia e como se a lua não iluminasse a noite. Os poderes dos céus serão abalados, continua Jesus. Ele indica assim que os céus físicos assumirão aspecto agourento. Os céus não serão simplesmente o domínio dos pássaros, mas estarão cheios de aviões de guerra, de foguetes e de sondas espaciais. O medo e a violência excederão tudo já experimentado antes na história humana. Em resultado disso, diz Jesus, haverá angústia de nações, não sabendo o que fazer por causa do rugido do mar e da sua agitação. Os homens, ficando desalentados de temor e na expectativa das coisas que vêm sobre a terra habitada. Deveras, esse mais negro período da existência humana conduzirá ao tempo em que, como diz Jesus, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se baterão então em lamento. Mas nem todos estarão lamentando quando o Filho do Homem vier em poder, para destruir este iníquo sistema de coisas. Os escolhidos, os 144.000, que participarão com Cristo no reino celestial, não lamentarão, nem o farão seus companheiros, aqueles a quem Jesus anteriormente chamou de outras ovelhas. Apesar de viverem durante o mais negro período da história humana, estes correspondem ao encorajamento de Jesus. Quando essas coisas principiarem a ocorrer, erguei-vos e levantai as vossas cabeças, porque o vosso livramento está se aproximando. Para que seus discípulos, que vivessem nos últimos dias, pudessem determinar a proximidade do fim, Jesus conta esta ilustração. Reparai na figueira e em todas as outras árvores. Quando já estão em flor, sabeis por vós mesmos, observando isso, que já está próximo o verão. Deste modo, também vós, quando virdes essas coisas ocorrer,
sabei que está próximo o reino de Deus. Deveras eu vos digo, esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas ocorram. Assim, quando os discípulos veem as diversas particularidades do sinal sendo cumpridas, devem dar-se conta de que o fim do sistema de coisas está próximo e de que o reino de Deus em breve eliminará toda a iniquidade. De fato, o fim ocorrerá dentro do período de vida das pessoas que virem o cumprimento de todas as coisas preditas por Jesus. Admoestando os discípulos que estariam vivos durante os momentosos últimos dias, Jesus prediz: prestai atenção a vós mesmos, para que os vossos corações nunca fiquem sobrecarregados com o excesso no comer, e com a imoderação no beber, e com as ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vós instantaneamente como um laço, pois virá sobre todos os que moram na face de toda a terra. Portanto, mantende-vos despertos, fazendo todo o tempo súplica para que sejais bem-sucedidos em escapar de todas essas coisas que estão destinadas a ocorrer e em ficar em pé diante do Filho do Homem. Bom, então, essa é a lição de hoje. Ele falando, mais uma vez, das corrupções, da iniquidade, que é da maldade, das corrupções aí do ser, da alma, do espírito, e que vem tempos difíceis, e toda vez que a gente decide se colocar no caminho de princípios, de valores, de cura, dos nossos traumas, de posicionamentos em que ficamos, por exemplo, de vítima, ou de vingança, ou de arrogância, ou de excessos, a gente está, corrompido, e a gente está se corrompendo. Então, as situações vão vindo, as situações desafiadoras vão aparecendo, nos acontecimentos da vida, nas relações com as pessoas, como testes realmente para que a gente possa se manter firme no caminho, no nosso posicionamento, na nossa postura, na mudança realmente de padrões, para que a gente não retorne a padrões que estávamos, nas nossas sombras, enquanto elas estavam nos dominando e enquanto a gente ainda não havia decidido transformar-nos, mudar. E então as tribulações vêm, e muitas vezes vêm bem pesadas, vêm bem realmente difíceis. E aí é que, vem as grandes provas para a gente manter o nosso coração aqui, como diz Jesus, sem nos deixar nos abater pelas angústias, pela ansiedade, pelos medos, que a gente não caia nos excessos, de comer, de beber por ansiedade, de prazeres imediatos,
que também, né, nos levam de alguma forma, né, para também a destruição, né, do nosso corpo, da nossa alma, da nossa mente. Então, para que a gente realmente se mantenha desperto e vigilante, né, vigilante para que a gente não retorne, né, aos padrões em que a gente se encontrava, né, nas sombras em que estavam nos dominando, e nos posicionamentos também em que a gente de repente não conseguia falar, né, se posicionar, em relação também à crítica, né, dos outros, a necessidade de reconhecimento, de validação, né? Então olhar também, né, as nossas relações, que aí também a maioria do que aparece é nas relações, né, para a gente se olhar e ver o que a gente precisa aí transformar em nós, né? São mágoas, são ressentimentos, é ódio, né? É sentimento de injustiça, né? Vergonha. Então a gente se posicionar realmente esclarecendo as coisas, né? Que a gente puder e conseguir esclarecer, não só dentro de nós, mas também, né, nas relações com as pessoas, para que se traga realmente a clareza, para que se traga realmente soluções, né, e resoluções aí, né, das questões, né, que vão se emaranhando e vão trazendo aí também muitos prejuízos, né, muitas doenças, muitas destruições também, né? Porque leva-se muitas vezes às violências, a prejudicar o outro, né? Quando a gente cai nesses padrões, né, de a gente não se resolver, né, cai em padrões de vingança, de vitimismo, né, onde você não se levanta para se posicionar, para se colocar, né, para fazer as coisas, ou então onde realmente acontecem, né, as violências físicas, verbais, emocionais. Então realmente é uma mudança, né, interna, e também, né, a mudança aí ao seu redor, né? Tem muitas vezes em que a gente, realizando a nossa mudança interna, as pessoas que estão ao nosso redor, né, naturalmente também vão mudando, né? E existem relações que vão ficar pelo caminho, existem relações em que há necessidade, né, de se conversar para possíveis resoluções. Vão ter umas também que, apesar das conversas, de repente a pessoa não está preparada, não quer, né? Então, mas a gente tem de fazer a nossa parte para poder avançar, né? E sempre muito firme, né, com o nosso coração, com a nossa mente, nos princípios e nos valores de Deus, né? Na confiança aí de que a gente se mantendo firme, né, no caminho, é o que ele fala aqui no final, né, fazendo todo o tempo súplica para que sejais bem-sucedidos em escapar de todas essas coisas que estão destinadas a ocorrer, e em ficar em pé diante do Filho do Homem, né? E ficar em pé diante do Filho do Homem é exatamente, né, a gente vencer, né, os testes, a gente crescer diante dos testes, a gente evoluir, né, diante aí das provações, e que a gente, né, vai estar de pé, né? Tem aqueles dizeres também que ele falam, né? 1000 cairão ao seu lado, né? 1000 cairão à direita, 10.000 à sua esquerda, né? E você ficará de pé. Se assim a gente construir uma mente, um coração,
né, comportamentos pautados, né, nos valores de Deus e nesta mudança realmente de padrões, né, mentais e de traumas e das nossas dores emocionais aí da nossa história, né? Aí sim a gente vai estar fortalecido, né, para realmente superar e mesmo que cair, levantar, né, e cada vez mais se fortalecendo para se manter, né, de pé. Porque a gente faz a nossa parte e a vida é justa, né, e Deus aí com certeza faz a dele. Então hoje é isso. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe aí com as pessoas que você sabe que queiram, né, estes ensinamentos, para que coloquem em prática nas suas vidas. E se você quiser receber mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais notificações. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima!